numa tarde de quinta-feira, eu estava no bairro do Itaim Paulista. Saí lá do escritório onde eu trabalhava e passei numa lojinha de doce, aqueles docinhos de R$1. Eu ia lá, enchia aquelas balinhas de goma para vir do Itaim até o Jaraguá, era chão. Aí eu vinha comendo aquilo. Fui lá, comprei as balinhas, entrei no carro, abri uma balinha de goma, comi. Quando eu comi, eu senti um desconforto. Isso não é nada. Continuei comendo a balinha. Era uma quinta-feira. Cheguei em casa já quase 7h10 da noite, nem desci, a Elaine entrou e nós fomos para a igreja. Estava na catedral. Fui para o culto. Por volta das 8h20 da noite, o pregador começa a pregar e eu estava suando, derretendo. O pastor Ivair me deu a sua mão, e quando ele me deu a sua mão, ele tomou um choque. Ele disse: "Você está gelado." E eu estava sentindo um mal-estar muito grande, uma sudorese descontrolada. Aí eu pensei comigo: isso aqui deve ser o doce que eu comi, exagerou, a glicemia deve ter dado uma descontrolada. Mas mal sabia eu que naquele dia Deus desceu para me tirar da rotina. Porque Deus faz assim. Ele está chamando a nossa atenção através dos hinos, através das mensagens. Lá vem esse profeta. Não, mas isso aí, esse pastor contou alguma coisa para esse profeta, não é possível. Aí Deus dá uma brecada. Deus cria alguma circunstância para chamar a nossa atenção. Bom, saí do culto, falei para a Elaine: "Elaine, vamos ali no hospital comigo?" Interessante, tem notinha de rodapé. Eu passei 12 anos, diga comigo, 12 anos. Eu estou que nem a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, 12 anos, pagando o plano de saúde. Aí a prova chegou. Quando a prova chegou, a gente tem que fazer o quê? Cortar gasto. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o plano. A mulher deu pulo dessa altura. Vai para o postinho agora, minha filha, vai pegar a fila do SUS. Que, aliás, é o melhor sistema do mundo. Que eu fico vendo os crentes metendo aí, o povo metendo a boca no SUS. Você sabia que lá aí fora não tem SUS? O dia que você sair do país, peça a Deus que Ele te leve em paz e te traga em paz. Que se você tiver um resfriado, você deixa a sua carteira, todos os bens que você levou lá. E lá não tem esse negócio, não tem dinheiro, vou lavar louça não. Tu vai para a cadeia mesmo. Bom, eu não tinha o plano de saúde, então eu fui naquele antigo pronto-socorro de Perus, que é na subida da delegacia, hoje está desativado, acho que é ambulatório lá hoje. Cheguei lá, já eram umas 10h30 da noite, a Elaine trabalhava em Várzea Paulista. Escute o que aconteceu. E ela tinha que trabalhar no outro dia de manhã, ela era assistente social na clínica do pastor Sidney Salles, lá no CETEC, e ela entrava às 7 da manhã. E eu falei: "Vamos comigo no hospital, porque eu acho que tem que medir a glicemia, eu não estou me sentindo bem", e um desconforto abdominal, um desconforto. E aí fui, uma fila enorme. Quando fomos ser atendidos, já era 11h30 da noite. Aí quando eu entrei no consultório, nada contra, mas é uma experiência minha. Eu olhei para a cara da médica, o meu coração, que já estava fechado, fechou mais ainda. Mas eu estava na rotina. Eu, sem conhecer a médica, eu já estava murmurando. Quando ela abriu a boca e falou espanhol, aí me deu um desespero. Eu falei: "É boliviano." E parece que Deus naquela noite queria tratar comigo, me tirar da rotina. Aí ela olhou para mim, pastor Davi, botou a mão no meu abdômen, deu 3 tapinhas assim. "O senhor está com prisão de ventre." Ué, eu nunca soube que prisão de ventre dá sudorese, dá mal-estar, dá tontura, mas é. E eu tenho já uma receita que o senhor vai sair daqui 0 bala. Ela falando, eu tentando entender o que ela estava falando. E a Elaine: "Sim senhora, eu acho que é isso mesmo, que ele come muita porcaria, né?" E ela, em vez de me ajudar: "É isso aí mesmo." E a Elaine confirmando o diagnóstico da boliviana. Aí ela chamou o enfermeiro e falou: "Então, vamos preparar uma lavagem." Nunca tinha feito aquele trem. Aí vem aquele brutamonte e diz: "Entra ali." Eu falei: "Vou entrar ali não. Vou embora para casa, eu estou com dor." "Não, vocês estão rindo, mas vocês não sabem o que eu passei."
Bom, o resumo da ópera é que eu acabei fazendo esses 2 procedimentos. Fiz um, não melhorei. Ela me deu medicamento na veia, não melhorei. Ela mandou fazer o outro, já na madrugada. Aí eu fui para casa. Mas para ir embora do posto, que eu queria ir embora daquele pronto-socorro, eu falei para ela, não, já aliviou. Aliviou nada. Eu fui para casa, chegamos já em casa, já mais de 2 horas da manhã, e eu com dó da Elaine, porque eu fiz isso também, porque eu sabia que ela precisava trabalhar. E eu fui para casa e ela deitou, e eu tenho uma poltrona na minha casa lá, que é para a gente refletir de vez em quando, né, desestressar um pouco. Eu abri aquela poltroninha e sentei, e à medida em que eu sentei, a dor parece que aumentou. Irmãos, Deus sabe como tirar a gente da rotina. A intensidade da dor aumentou. A minha casa lá em São Paulo é um sobrado, eu desci as escadas e fui lá, irmã Ana, no gaveteiro da Elaine, peguei uma colher de pau, enrolei num pano de prato que eu achei lá em cima da mesa e fiz como uma espécie de mordedura. Porque a dor foi tão intensa que eu já não estava mais suportando. E quando foi exatamente às 5:30 da manhã, eu já não estava mais suportando aquilo. A Elaine acordou e disse, eu não vou trabalhar, eu vou te levar no pronto-socorro. Quem sabe a médica, eu falei, lá não, pelo amor de Deus. Lá não. E naquele tempo, havia saído um procedimento na Secretaria da Saúde, de que para que você entrasse, por exemplo, hoje já está mais aguerrido ainda. Para que você entrasse num hospital de referência, você teria que ser encaminhado pelo posto de saúde ou por um hospital pela via do encaminhamento médico. Ela falou, mas olha, só tem aqui o hospital de Taipas. Eu falei, não, mas se eu entrar lá eu não saio, Taipas também não. Então eu HC. Aí ela falou, mas não tem como, só se a gente voltar na médica. Eu falei, mas se eu voltar lá, aquela mulher vai me matar, ela vai mandar eu fazer outra lavagem e eu vou morrer. Você quer ficar viúva? Aí ela falou, então vamos para o Hospital das Clínicas. E eu fui com ela para o Hospital das Clínicas. Chegamos lá, 7h pouco da manhã. Irmãos, vocês não sabem o que é dor. E eu não sei por que eu estou contando isso, porque muitas das vezes a influência do ímpio nos afasta da nossa realidade como crentes. Diga aí para o teu irmão, você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Ô irmão, pelo amor de Deus, não saia da abundância da água corrente para se contentar com água parada cheia de bicho, não, irmão. Cheguei lá no Hospital das Clínicas. Irmãos, tudo isso eu tenho documentado. 7h pouco da manhã. Classificação. A Elaine entrou com o carro no estacionamento. A primeira prova que a gente teve foi quando ela entrou no carro com estacionamento, que eu não conseguia andar. Ela entrou no estacionamento para pegar uma cadeira de roda, o segurança queria colocar ela para fora. Ela enfrentou o segurança, pegou a cadeira, me sentou na cadeira, me deixou do lado de fora do hospital e foi tirar o carro. Quando ela voltou, me colocou na fila de classificação, a enfermeira vem. Quando chegamos na fila, a enfermeira não estava. Aquela fila enorme no pronto-socorro do HC, daqui a pouco vem a mulher. Quando eu olhei para ela, porque é espiritual, viu, irmãos? É espiritual. Quando eu olhei para ela, eu vi o diabo na boca dela. Falei, meu Deus, essa mulher tem pacto com o cão. Ela falou desse jeito para mim, o que é que você veio fazer aqui? Ela não perguntou meu nome, ela não perguntou de onde eu estava vindo, ela só perguntou assim para mim, o que é que você veio fazer aqui? Volta para onde você veio. Aí a Elaine falou, não, a senhora está pensando o quê? Espera um pouquinho, meu marido está doente. E eu não tive reação, porque eu estava com muita dor. A dor abdominal era insustentável. E aí foi aquele bate-boca, aquela confusão. A Elaine falou, eu quero falar com o assistente social. E aí chamaram o assistente social. A Elaine falou, eu também sou assistente social, eu preciso de socorro para o meu marido. Resumo da ópera, me colocou lá uma pulseirinha no grau de prioridade, que ficou no intermediário. Esse intermediário me resultou no atendimento às 5 horas da tarde daquele sábado. Eu já estava, escute, você tá escandalizado, você vai ficar escandalizado agora. Eu já estava desfalecendo
E eu estava desfalecendo mesmo, que eu consegui ir ao banheiro, com a ajuda da Elaine, e ela colocou a cadeira de roda dentro do banheiro e fechou a porta. E eu tentei me levantar, no que eu tentei me levantar, eu caí, que eu já não tinha mais forças. E aí alguém ouviu o barulho, entrou, me tirou de lá, eu já bem debilitado. No que a pessoa está me tirando junto com a Elaine chorando, passa uma médica residente. Você acredita que Deus tem anjos que são espíritos ministradores? Porque Deus, para te tirar da rotina, Ele te dá algumas lições. Sabe aquele sentimento que você é o bonzão? Não, eu sou o Abacuque. Eu sou o fulano, Irmão, nós só estamos aqui porque estamos plantados junto a ribeiro de água. Diga aí para o teu irmão, fique tranquilo, porque o Deus do céu está cuidando da nossa vida. Bom, aquela moça, aquela jovem médica residente passou, e quando ela passou, que ela olhou, ela perguntou para ela: o que está acontecendo? Por que ele está assim? Ele caiu? Aí a Elaine, já chorando, falou: não, nós estamos aqui desde de manhã, e ele está com essas fortes dores abdominais, e ele não aguenta, ele está chorando, e ele caiu agora dentro do banheiro. Eu já não estava mais conseguindo urinar, não conseguia fazer mais nada, estava muito ruim. E aí ela falou para a Elaine: então vamos fazer o seguinte, pega ele, e nós vamos descer aqui essas escadas. Eu não sei quem já foi no pronto-socorro do HC, eles têm aquelas tartaruguinhas que evitam que para os obreiros não fazer rolo com a cadeira de roda mesmo. É para parar mesmo, que tem uns irmãos lá que se alegra lá e quer dar uma de Ayrton Senna dentro do hospital. Então tem aquelas tartaruguinhas. Quando elas passaram por cima daquele negócio, eu que já estava com dor, desmaiei de novo. Aí caí, aí a Elaine de um lado e a médica do outro, e não conseguia levantar. Chamaram uma outra pessoa lá, não sei se um enfermeiro, me colocaram na cadeira e me colocaram dentro de um consultório muito estreitinho. Com muito esforço eu consegui deitar, pastor Fauéder. Quando eu deitei, a médica, novamente, que ela bateu, ela disse: tem algo errado, falou para a Elaine: não sai daqui, eu já volto. Quando ela voltou com um senhor de mais ou menos 1,90 m, eu me lembro muito da fisionomia daquele homem, marcou. Com um avental muito grande, o bolso cheio de caneta, aquelas canetas marca-texto. Eu falei: esse aí deve ser o médico, e ela deve ser a enfermeira. Nem sabia o que estava passando. Aquele médico entrou, olhou, ele simplesmente olhou para mim e falou para ela: transfere ele para outra sala. E aí me tiraram, em cima daquela maca mesmo, me levaram para outra sala, já foram tirando a minha camisa, veio uma enfermeira com uma gilete, começou a raspar os pelos que estavam no meu peito, e começou a encher de fio, e aí eu fiquei preocupado. Eu já estava com dor, aí a dor intensificou. Eu falei: está acontecendo alguma coisa? Chorando. Ela diz: nós vamos saber daqui a pouco. Aí o médico entrou novamente, aquele senhor entrou e falou para elas: faz uma tomografia com contraste. Foi a primeira vez que eu tomei aquele treco, né? Me botaram lá dentro de uma sala, aplicaram aquele líquido e ficou a cabine. Quem já fez esse exame sabe o que eu estou falando, não estou exagerando em nada. Aquela cabine cabe uma pessoa, no máximo 2, tinha uns 4 lá dentro. E olhava, e coçava a cabeça, e mandava virar, do outro lado, e eu não estava aguentando de dor. Aí terminou o exame, me voltaram lá para aquela sala, e quando eu cheguei na sala, o médico falou assim para mim: o senhor está sozinho? Eu falei: não, a minha esposa deve estar lá fora. Aí ele pediu que uma funcionária saísse e chamasse a Elaine. Irmão, ninguém quer ouvir isso. A Elaine chegou, eu já morrendo de medo, que eu sabia que a coisa tinha fugido do meu controle. Esse médico falou assim para a Elaine: eu gostaria que a senhora fosse à recepção, a senhora vai preparar a internação do seu marido, o quadro do seu marido é grave. Aliás, eu não sei nem por que eu estou falando com a senhora. Eu vou tentar entender depois o que está acontecendo, e depois que eu entender eu vou explicar à senhora. Aí a Elaine falou: não, quem não entendeu foi eu. Aí ele falou: eu vou tentar simplificar para a senhora. O seu marido tem um apêndice que já suturou, ou seja, estourou. A infecção cobriu todo o abdômen dele. A tomografia com contraste mostrou que o pus se espalhou.
pela região das nádegas, das pernas, da região genital, está tudo tomado pelo pus. E o grande problema é que nós não sabemos como abrir o seu marido. Por quê? Porque seu marido já foi operado, ele sofreu uma operação bariátrica. E eu não posso fazer um corte em cima do corte que já existe. Qual é o risco disso? É nós abrirmos ele e ele não resistir. E eu ouvindo tudo isso. Aí ali eu já estava pedindo a Deus misericórdia, Senhor, eu estou saindo da rotina hoje. Aí a gente vira crente, irmão. A gente vira crente. Não, eu prometo, Senhor, eu vou nos hospital. Se o Senhor me tirar, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou. Sabe aquele irmão que está triste comigo? Eu vou lá, Senhor, eu vou lá pedir perdão para ele, Senhor. E aí a Elaine começou a chorar, que quem é que quer ouvir isso aí? A não ser aquela irmã que queira se livrar do marido, não tem aqui não. É forte, né, irmãos? Subi para a sala de cirurgia. Eu estava tão convencido que os meus dias tinham terminado, que eu acho que eu estava com o sentimento do Belsazar, embora não fosse ele. Que o Belsazar foi mais ou menos assim, né? O Daniel deu uma carteirada. O Daniel fez assim para ele: você quer saber mesmo o que está escrito aí na parede? Se você quiser saber, eu vou revelar. Agora, o que eu vou revelar você não vai gostar. Porque tem coisa que Deus quer nos preservar. Tem situações das quais Deus quer nos esconder, mas a gente fica fazendo graça, fica arrumando confusão, fica fazendo questionamento, fica com um comportamento que não é o comportamento do justo, é o comportamento do ímpio. E o salmista está dizendo que o ímpio não tem nada para oferecer. Aliás, ele não tem nem como ficar em pé, porque na concepção do salmista, ele é palha, mas o justo é árvore frutífera, que está plantado junto ao ribeiro de águas. Então eu fui para o centro cirúrgico, e eu vou me preparando para terminar, e aqui na terça-feira que vem eu vou terminar os outros 2 versos. Mas é para fechar. E fui direto para o centro cirúrgico. Quando terminou a conversa com a Elaine, nós já subimos para o centro cirúrgico. E aí me colocaram numa antessala, uma senhora muito simpática veio até o meu lado e falou assim para mim: o senhor tem cara de que gosta de futebol. Eu falei: não, eu já estava crente, irmão. Já estava crente. Falei: não, moço, eu sou pastor. Não que eu tenha nada contra o futebol, mas eu sou crente. Ah, o senhor é crente? O senhor sabe que a sua situação não é boa. Eu tinha tomado um remédiozinho analgésico que deu uma aliviada na dor. Eu estava conversando. Eu falei: não, mas eu estou crendo que o meu Deus vai me tirar daqui. E ela foi falando comigo e empurrando aquela maca. Aí quando entrou no centro cirúrgico, no meio da sala tinha uma cúpula de vidro. Eu falando com ela, quando me voltou a atenção, que eu olhei para aquela cúpula de vidro, eu falei: meu Deus, aí não. Se eu morrer, eu vou passar por aí? Aí o Espírito de Deus me deu um choque de realidade. Mas quem disse para você que você pode passar por aí? Eu acordei no meio da cirurgia. Eles resolveram fazer uma laparoscopia. O médico tomou a decisão de furar o meu umbigo e fazer a operação com uma câmera.
É uma cirurgia de sucesso, irmãos. A medicina está muito avançada. A minha cirurgia bariátrica é aquela agressiva. Eu tenho a metade do intestino delgado que foi retirado. O meu corte parece aqueles cortes de incisão praticadas no IML e em autópsia. É um corte grande, significativo. Então o médico optou por fazer a laparoscopia. E no meio da anestesia, pastor Fauéder, eu acordei. Porque a anestesia não foi suficiente. Quando eu acordei, o anestesista que estava do lado desesperou e já deu outra dose e eu apaguei de novo. Acordei na UTI. Meu Deus! Quando eu acordei na UTI no outro dia, a enfermeira falou assim para mim: você sabe onde você está? Eu já estou no céu? Não, você está no HC. Eu acordei totalmente desconfigurado da realidade da onde eu estava. E aí fiquei ali, fui para o quarto, fiquei uma semana. Diga comigo, uma semana. Irmãos, Jeremias capítulo 17, verso 9 diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Eu disse terça-feira passada que Deus não se impressiona com remorso. Deus quer arrependimento. Quando eu saí da UTI, fiquei uma semana no HC sendo tratado como um príncipe, eu fiquei folgado de novo. Eu já queria ir embora. E já estava dando ordem já. Não, essa comida aqui é sem sal. Não, isso aqui é muito ruim. Ah, é? Ah, é? A rotina é um problema. Aí o médico passou na sexta-feira e falou: pode ir para casa. Fui, mãe Vaneide, para casa. Eita, que alegria. Cheguei em casa, o Calebão era pequenininho. Eu abracei o Calebão, brinquei com o peito todo cheio de esparadrapo. Sábado, domingo. Na segunda-feira, irmã Wanda, falei para a Elaine: vamos ali na Lapa que eu preciso ir no fórum pegar um documento lá. E de lá ela falou: eu preciso comprar um sapato. Falei: tá ótimo. Aí fui lá no meu compromisso e ela me encontrou ali na rua 12 de outubro, na Lapa. Nós entramos na loja e foi interessante que quando eu saí, estou saindo da sala, a mocinha que trabalha na secretaria lá da sala dos advogados falou: o senhor deve ter sentado em algum lugar e deve ter molhado a sua calça. Mas eu passei a mão, um negócio gosmento. Falei: Jesus, tem misericórdia. Mas não era nada não. Fui, mas não estava sentindo nada. Desci, encontrei a Elaine, entramos na loja Zapata, na Lapa, na 12 de outubro. Entrei na loja, aí a Elaine vendo o sapato, eu sentei. No que eu sentei, a febre apareceu, do nada. Comecei a sentir muito mal, comecei a sentir muito frio. Eu falei: Elaine, vamos embora que eu estou passando mal, vamos embora que eu estou passando mal, vamos embora que eu estou passando mal. Quando eu me levantei, aquele banco, era um banco de, tipo de uma napa. Quando eu levantei, aquilo estava forrado de pus. Fui para o hospital, com muitas dores novamente. Quando eu cheguei lá, internado imediatamente, segunda cirurgia. Saí da segunda cirurgia, o médico falou: o que aconteceu? Fez a laparoscopia, no momento da limpeza ficou 1 milímetro de pus. Você sabe que o pus é uma infecção, é uma bactéria. Em algumas horas aquele negócio proliferou e voltou ao seu status quo. Aí a infecção, como já tinha tomado a parte de baixo, começou a subir. E foi tomando tudo, foi tomando tudo. Fui para a segunda cirurgia. Saí da segunda cirurgia, 4 dias depois voltei para a UTI, que a febre não baixava, a infecção avançando. Terceira cirurgia para fazer a limpeza. Quarta cirurgia. Quinta cirurgia. Eu falei: agora não tem jeito. Aí é o momento do desespero. É o momento que você vai para o isolamento. Me colocaram numa sala, pastor Aguinaldo, com 2 pessoas.
Na frente da minha cama tinha um homem que já estava lá há 8 meses. Ele não falava, tinha acho que é traqueostomia, que fura aqui o pescoço, né? Ele come por aquele aparelho. Ele não falava, ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, muito obeso, 8 meses no hospital, e eu fiquei exatamente de frente para a cama dele. O que nos separava, ela era uma cortina de plástico, aquelas cortinas de correr. E ali era uma área de isolamento. Do meu lado, uma senhora com câncer terminal, que também estava ali, aguardando para ser transferida, mas no percurso que eu fiquei ali, ela foi a óbito e morreu. Só ficou eu e aquele senhor chamado Alexandre. No segundo dia que eu estava ali, irmãos, e eu já termino aqui. Como eu estava tomando medicação muito forte, estava tomando Tramal para suportar a dor, o Tramal ele é um medicamento vicioso, ele é pior que a morfina, que além de viciar, ele te causa náuseas e te causa alucinações. E eu acho que eu tive uma alucinação, humanamente falando, mas não era. Eu tive um pasmo, e nesse pasmo uma visão. Chegava um enfermeiro no pé da minha cama e mexia nos meus pés e dizia: acorda, acorda, Davi, acorda. Aí eu acordava nessa visão. E esse enfermeiro que estava de frente para a minha cama, mexendo nos meus pés, ele ficou de lado e apontou para a cama do paciente. Você sabe quem é aquele homem? O nome dele é Alexandre. Eu ainda não sabia o nome dele é Alexandre. E normalmente eles têm aquela papeletinha para identificar, mas no dele não tinha. Este homem, ele foi escolhido por Deus para uma grande obra, e Deus deu a ele um ministério da palavra, da ciência e das letras espirituais. Mas ele foi enganado pelo diabo, e ele se afastou da sua igreja. E você veio aqui para que você possa falar para ele que ele precisa voltar e levantar da onde ele caiu. Irmãos, as deduções são: isso aqui é espiritual, isso aqui não é para raso não, é para espiritual. Eu acordei assustado. Falei: meu Deus, será que eu estou tendo alucinação? Como já era final da tarde à noite, eu falei: amanhã, quando a Elaine chegar, eu vou contar isso para ela. Eu não me atrevi a contar isso para ninguém. Quando a Elaine chegou, eu contei para ela, a Elaine olhou, e eu via sempre uma menina lá, uma adolescente, que era, depois eu descobri que era filha dele. Veja o que aconteceu. No terceiro dia, nós temos um amigo em comum em casa, a irmã Lisete, muitos anos nos acompanha. A irmã Lisete foi me visitar. E no horário da visita, pastor Davi, quando ela entrou, a minha cama de frente para o Alexandre, a cortina dele estava aberta. Quando ela entrou, que ela olhou, ela conheceu a menina, Ana Carolina. E a expressão dela foi a seguinte: Carol, o que você está fazendo aqui? Aí as duas se abraçaram, choraram, e aí eu ouvindo a conversa. Não, meu pai. E a Lisete não conseguiu reconhecer ele, porque ele estava muito obeso e ele estava muito debilitado. Irmão, ele era um morto-vivo. Ele estava vivo por causa dos aparelhos. Aí a Lisete falou assim: é o teu pai, é o Alexandre. Quando ela falou Alexandre, meu coração veio na boca. Eu falei: não é possível um negócio desse. Então eu não tive alucinação. Então Deus falou comigo. E aí eu fiquei ansioso, porque a Lisete veio me visitar e acabou visitando ele. E conversa lá, e eu fazendo sinal: vem aqui, vem. E ela querendo conversar, querendo tratar lá. E quando chegou no meu momento que ela veio falar comigo, o guarda falou para ela: a senhora pode ir embora que acabou a visita. E aí eu fiquei triste, e quando ela foi saindo, eu segurei da mão dela. Falei: você conhece ele, Lisete? Ele falou: conheço. Ele congregou na Vila Piauí. Ele era superintendente da escola dominical, um homem sábio na Bíblia, poderosamente sábio, mas ele foi enganado pelo diabo, ele se desviou, e eu tomei um susto, porque eu nunca mais ouvi falar dele, eu estou muito triste de ver ele nessa situação. Foi embora. Quando a Elaine veio no outro dia, eu falei: Elaine, quando você voltar na minha visita,
traga o olhinho da unção. Eu estava com a cirurgia marcada. Eu fiz 6 cirurgias para resolver esse problema. 6 cirurgias. 6. E aqui para a gente resumir e terminar aqui. No outro dia a Elane veio para a minha visita, pastores. E ela não trouxe óleo. E eu ia operar no outro dia pela manhã. Quando foi cedo, pela manhã cedo, as enfermeiras vieram retirar a minha maca. E eu falei, Deus, eu não tenho óleo para orar, porque eu já estava disposto a orar pelo Alexandre. Eu queria orar por ele. Mas eu não conseguia me levantar da cama. Aí eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu preciso orar por este homem. O Senhor me trouxe aqui, eu estou entendendo. Cria uma situação para que eu possa orar por ele. E quando a enfermeira tirou a minha cama, que ela virou a minha cama para colocar no corredor, vem vindo uma senhora, a senhora da limpeza, com aqueles carrinhos cheios de água, de pano de chão. Foi um choque inevitável entre essa senhora e a enfermeira. Aí voou tudo no chão. Só que exatamente do jeito que ela parou a maca, as minhas mãos alcançaram os pés do Alexandre. Dá glória a Deus aí, irmão, porque Deus sabe como fazer. Diga aí para o seu irmão, Deus sabe como tirar a gente da rotina. Eu peguei nos pés do Alexandre e disse, Alexandre, eu não te conheço, mas Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde, em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Mas o senhor não estava na rotina? Eu estava, mas agora eu já estava convertido de novo. Jesus Cristo te dá saúde, Alexandre. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. Fui embora para a cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, no outro dia que eu acordei, eu vi o Alexandre lá, a família conversando, o Alexandre ainda imóvel, e os dias foram passando. Essa data ficou muito marcada para mim, que foi o dia 2 de novembro, dia de finados. Eu acordo, já há mais de um mês naquele hospital, irmão Wesley, eu acordei. E quando eu acordei, que eu olhei para a cama do irmão Alexandre, o meu coração entristeceu, porque o colchonete azul estava sem lençol. E vocês sabem o que significa isso no hospital, né? O Alexandre morreu. A minha oração não deu certo. Mas diga aí para o teu irmão, o justo plantado junto a ribeiros de água, ele não morre, ele dá fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera, tudo quanto ele faz prospera. A enfermeira chegou para dar a minha medicação, aquele monte de comprimido. Eu perguntei para ela assim, com um ar de tristeza, e falei assim para ela, o que aconteceu com o Alexandre? Aí ela falou assim, ele não morreu não. Ah, ele não morreu não? Não. Ué, mas ele foi para onde? Ué, ele recebeu alta. Oh, como assim ele recebeu alta? Então, você foi para a cirurgia, você voltou anestesiado, dormiu. Naquele dia, ninguém sabe explicar aqui, mas a evolução dele, depois que você saiu da cirurgia até a noite, foi uma coisa assustadora. O médico da tarde veio, pediu para tirar a traqueostomia dele, tirou aquilo, fez curativo. Ele já estava se mexendo, já estava interagindo com as pessoas. E aí, como ele estava com a grave infecção e o ambiente hospitalar potencializa o aumento dessa infecção, o médico decidiu, num ambiente isolado na casa dele, dar alta para ele. Bom, eu termino aqui dizendo que depois de 90 dias que eu estava em casa de alta, eu fui para a vigília em Perus. Se alguém frequenta a vigília e estava lá, vai se lembrar disso. Eu contei esse testemunho para aquela multidão de pessoas que estava no templo velho. Mas naquele dia eu não sabia, naquela madrugada, que Deus também tinha reservado aquela madrugada para glorificar o nome dele de outra forma.
No meio daquela multidão estava o Alexandre, a esposa, o filho e a filha. E por ética eu comecei a contar, mas eu não podia dizer o nome. Então eu contei essa experiência, que eu orei e coloquei as mãos sobre os pés e disse: Jesus Cristo lhe dá saúde. Quando eu falei isso, ele gritou lá debaixo do meio da multidão: sou eu estou aqui, Jesus me curou, Jesus me curou. Foi um momento espetacular, porque eu vi a glória de Deus tomar aquele ambiente. E ele falou para mim depois, nós acabamos nos tornando amigos hoje, conversamos até hoje. Aí ele falou para mim: pastor, eu voltei para a igreja, eu fui recebido na igreja, eu estou em comunhão na igreja. E eu falei para o pastor da igreja que eu quero dar um culto em ação de graça, e eu vou dirigir o culto, e eu quero que o senhor vai pregar. E aí eu peguei a Elaine, porque eu já não estava mais na rotina, eu tinha voltado para o ribeiro de água. Ei, meu Deus do céu! Ei, meu irmão, como é maravilhoso servir esse Deus!